Olá, começa agora mais um Escolhidos Responde. E hoje vou ter que apresentar sozinho, como vocês podem perceber, o Joe não veio, né? Mas fazer o quê, né? Tô aqui, vou ter que quebrar esse galho, o Joe não pôde vir, é questão de compromisso, mas cada um... O que foi? Nada não, chefe. Nada não. Tava aqui chamando a vinheta, vinheta... Vinheta. Vinheta. Estamos iniciando mais um Escolhidos Responde, hoje com o apoio de... Hoje a gente não tem apoio, infelizmente. Estou aqui com a presença do Eduardo. Oi. Pode falar agora, Eduardo, não precisa mais. Oi, galera, porque eu tinha levado aí um puxão de orelha do chefe, então... Vamos lá então, começando mais Escolhidos Responde. Vamos com a pergunta da Josi dos Santos. Oi, Josi dos Santos. É uma série evangélica, ela pergunta? Então, Josi, a série tem uma temática baseada numa passagem bíblica, Mateus 22:14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mas não quer dizer que a série é voltada à religião, é voltada a algum tipo de igreja, porque até então eu não quis limitar, tipo assim, de uma certa forma, se eu falar que é uma série só evangélica, só isso, limita muito. Então a gente passa uma mensagem, claro, que tipo assim, que pegue um público em um geral e tal, mas é um conteúdo universal. A gente tentou passar a mensagem baseada nessa passagem bíblica num contexto que é um cotidiano do dia a dia, até para atingir o nosso público-alvo, que são os jovens e adolescentes hoje. Mas essa é uma dúvida bem comum entre as pessoas que acompanham a série. Elas geralmente se questionam se é uma série gospel, se é uma série evangélica, enfim. Mas não é, gente. Tem uma temática, mas a gente não tarja ela como uma série evangélica, porque isso pode limitar muito de uma certa forma. Mas o conteúdo, depois... Porque as pessoas podem esperar algo assim, eu quero ver alguma coisa que está escrito na Bíblia e pode depois se decepcionar com isso, porque a gente não tenta é isso, passar com conteúdo universal. Foi baseado numa passagem bíblica, claro, mas não quer dizer que, eu quero ver algo que está escrito lá. Não é dessa forma, né? Isso. Próxima pergunta. É da Karine Fernandes. Vocês têm vontade de lançar um livro com a história da série? Com certeza. Vontade a gente tem, Karine, só que o nosso foco agora é de lançar o episódio piloto, a gente tá lançando a série. Então, assim, qualquer coisa que venha depois disso, fruto, né? Com certeza vai ser fruto do episódio piloto, daí em diante. Tem vai ser muito bem-vindo, assim, é uma ideia muito boa, a gente já pensou nisso, inclusive a gente já prepara um material, de certa forma. Exato, é uma coisa que, tipo assim... Geralmente acontece de eles lançarem o livro primeiro, não generalizando num todo, tipo assim, mas boa parte lança o livro primeiro, depois vem as adaptações de filmes e tal, de séries. Sim. No nosso caso, a gente vai fazer a diferença. Seria o contrário, mas... Mas até então, a gente tem um material que é bem legal, que são os relatórios de gravações. O que acontece? Nesses relatórios, lá tá por escrito tudo o que aconteceu num dia de gravação. Os set, reuniões e todos os encontros do pessoal da produção, atores, e era para ser uma coisa mais formal, e acabou se tornando um diário. Então, quando tu começa a ler aquilo, parece que tu está no set de gravação, porque ali, por exemplo, explicar, o diretor Josué chamou todos para uma reunião e tal, e nisso se manifestou o Eduardo com uma ideia legal, então tu parece que está no set de filmagem quando tá lá. Então aquilo é muito legal. E isso, quem sabe disso possa surgir o livro, uma ideia de talvez um livro para pessoas que queiram produzir e tal, e não tem muita noção, a gente passa o conhecimento que a gente tem, é uma forma. Mas sim, a gente tem muita vontade de lançar um livro, com certeza. A próxima pergunta é da Samela dos Santos. Quanto tempo vocês estão neste projeto? E ela mandou um beijo para a amiga Crislaine Deolindo, que é uma das Beijo, Cris. Então, eu vou falar por mim agora, porque eu entrei na série o ano passado, então faz pouco tempo, né? Faz um ano que eu tô na série. O Joe, ele tá um pouquinho mais de tempo, assim, mas é coisa pouco também, não faz muita diferença, né, Joe? Eu estou no projeto, a gente criou o projeto já, eu criei juntamente com o William já faz quase 4 anos, foi em 2012 para 2013, eu já faz 4 anos, eu tô meio perdido nas datas, mas enfim. Desde esse tempo para cá a gente
vem desenvolvendo o projeto, mas 4 anos então e não saiu ainda? Não, é porque quando nós começamos, a gente começou com aquela sede de lançar, vamos ter que lançar o projeto e tal, mas a gente viu que não, as coisas não eram bem assim, a gente parou em um certo tempo, ainda bem que a gente conseguiu parar a tempo de não ter lançado e tal, porque o nosso objetivo é um material de qualidade, né, com certeza, todos que trabalham na equipe sabem que a gente trabalha, dá duro por isso, entendeu? Preza pela qualidade, né, então mudou-se as prioridades, né, a princípio tinha-se a prioridade de lançar o episódio piloto e agora a gente tem a prioridade de lançar, mas lançar um material com seja qualidade, com exato. qualidade, né? Tanto pela visibilidade do nosso projeto e também por outros, porque por se tratar de uma produção independente, às vezes eu posso prejudicar o trabalho do meu próximo. Tipo assim, às vezes tem outros projetos voluntários na região e alguém vai classificar todos os projetos voluntários a partir do meu. Então, se o meu se tornar um espelho ruim, vamos olhar o Escolhidos como uma referência de projetos independentes. E da daí, região do sul de Santa Catarina e o trabalho não fica bem feito, então acaba Exato. se tornando uma visão geral da região. Então a gente tem muito esse cuidado, tanto com o nosso projeto quanto dos outros também, porque a gente sabe que é difícil produzir cinema independente, mas a gente está tentando fazer ao máximo. Isso aí. Próxima pergunta. Vamos lá aqui. A Janaína Teixeira, de onde surgiu a ideia da série? E por que Escolhidos? Então, abriu parênteses. Ops, deixa eu terminar a pergunta aqui. Eu ia mentir, Danis, cara. Ela botou assim, não sei se já tem resposta, mas eu não sei. Hahaha. Agora pode falar, Eduardo. Então, eu tava um dia tomando café em casa, daí Aí eu falei que achei que ele ia falar uma coisa séria aí. Não, gente, eu tava bem. Mas enfim, a ideia da série, de criar a série, surgiu na mesma data da outra pergunta, que eu já me perdi qual foi a data. Mas, enfim, Final de 2012, tem que ter alguém 13 ali e lembrando tal. do Joe, porque ele tem um problema de memória. aí que- Nós estávamos num projeto de teatro na igreja, estava eu e o William, e foi onde eu disse, William, vamos gravar essa peça, esse teatro aqui? Ele disse, gravar com o que, Joe? A gente não tem nada. Eu disse, William, não desanima assim, né? Vamos gravar. Daí tá, a gente conseguiu, eu não lembro se a gente conseguiu a câmera emprestada ou se a gente pegou escondido da mãe dele. Coisa feia, não Mas façam hoje, isso em casa. eu ia por trazer a favor. câmera aqui hoje, até ela me entregou e disse, esse aqui foi o primeiro trabalho de vocês e tal, então tem um valor simbólico aquilo. Mas foi aí, daí em diante que surgiu a ideia de criar a série. Por quê? Porque depois que a gente gravou aquilo, a gente fez um rebuliço, a gente gravou dentro de uma igreja e o pastor, quando viu o vídeo final, ele assim, isso é minha igreja, porque a gente levou mato para dentro da igreja, levamos árvores para fazer floresta e tal, então foi uma coisa que a gente achou que estava em Hollywood. A gente tinha muita vontade e fez aquilo acontecer. Inclusive você vai estar passando um pedacinho aqui desse vídeo na tela para você conhecer um pouquinho mais, para ver essa loucura que a gente fez. Da origem, Mas né, da da série, origem, né? de como surgiu a ideia. Mas depois disso eu disse, William, eu sei que é difícil a gente produzir cinema hoje, tipo assim, a gente entrar em umas grandes produções, em grandes emissoras e tal, porque a gente não cria o nosso próprio projeto? A gente podia criar alguma coisa que fosse constante, tipo uma série e tal. Ele disse, John, não pira, tipo, não falou com essas palavras, mas disse, não, isso não dá Cai certo, na real, né? Cai na real tipo, que as olha, coisas não são assim. e tá, eu peguei assim, não, tudo bem então. E comecei a escrever, teimoso, comecei a escrever e tal. E foi onde eu apresentei a primeira história base pra ele e ele disse assim, cara, que legal, tipo, tá saindo, eu achei que era uma imaginação. E aí foi onde começou a fluir as coisas e tal. E foi onde teve início a série, a gente criou o projeto exatamente por isso, porque a gente não tinha condições de, naquela época, estudar e tal, um teatro, um cinema, alguma coisa, ou até mesmo não tinha esperanças de que isso poderia acontecer. A gente começou a criar o nosso próprio projeto mesmo, para mostrar o nosso trabalho, a vontade que a gente tinha, que na verdade a gente não sabia nada, né? Até pela realidade da nossa região, que é nessa questão um pouquinho precária, agora tá mudando muito, tá vindo muita gente com vontade de produzir, de fazer, certeza. tá mudando o cenário aqui da região, só que há 4 anos atrás era era complicado, diferente, né? A gente olha, mas é só 4 anos, sim, mas mudou muito. Mudou muita muito coisa. mesmo. Então foi de onde surgiu a ideia. Agora, por que Escolhidos? Depois de, enfim, o projeto já ter já ter amadurecido bastante, colocar o nome, o título nisso, eu assim, é agora, porque daí muitas pessoas já começaram, volta a questão da primeira pergunta lá, evangélica, porque daí a gente era da igreja, que eu criou o projeto na igreja e tal, só porque não podia limitar a um nome que fosse levar, o projeto da igreja tal, porque isso limitaria muito, tipo, até mesmo a outra igreja poderia não querer assistir porque tem o nome de alguma, né, então a gente quis fazer o quê? Eu quis criar um nome universal, assim, o que eu vou colocar?
e foi indo baseado na história que tinha sido criada já, que surgiu Escolhidos. Por quê? Porque todos fomos escolhidos para alguma coisa. Por exemplo, a gente foi escolhido para gravar esse vídeo aqui hoje. Então, de uma certa forma, alguém foi escolhido para ser um atleta, para ser N situações, enfim. Todo mundo nasceu por algum motivo. E foi o título que abrangeu um todo, tipo assim, se encaixou melhor na história. Vamos para a próxima pergunta agora, que veio do canal do YouTube. Que você pode se inscrever também, se não estiver assistindo esse vídeo através do YouTube. Ao final dele, pode ir lá e se inscrever nele, dar o likezinho no vídeo. Ao final do vídeo, né? Então vamos responder a pergunta. Pergunta do Marcos. Ele, na verdade, ele parabenizou o projeto e tal. Muito obrigado, Marcos. Obrigado, Marcos. Mas ele teve uma dúvida. Por que os nomes são americanos? Ele leu na sinopse e tal. E por que americanos? Por que americanos? Com um personagem que faz o Tyler aqui hoje. Por que Tyler? Por que Tyler Joe? Foi uma questão de quando eu comecei a escrever o projeto, a gente tinha, como era por se tratar de produção independente e voluntária e tal, a gente tinha muito medo com questão de direitos autorais. Então, não pode aparecer a marca e tal, porque pode dar processo. A gente tinha muito esse medo. Então, eu era muito fã, eu sou muito fã da série da série Escolhidos, ia falar, olha só. Também, né? Também. Mas da série Supernatural. Então eu comecei a pesquisar a respeito tal, como é que foi criada a história, como é que foi, enfim, toda a série, como é que nasceu, como é que se criou. E foi onde eu vi que eles tiveram um problema com essa questão do nome de um personagem de uma certa cidade que eles tiveram que alterar porque, não sei se chegaram a levar o processo, mas estava uma coisa que, tipo assim, ele poderia processar porque tinha o mesmo nome. Aí foi onde eu pensei que, isso vale pra tudo, então vou mudar todos os nomes, vou colocar nome americano que ninguém vai ter aqui. Aí foi onde eu tive essa ideia, tipo assim, não tive essa ideia, na verdade eu segui esse caminho, essa linha, achando que isso poderia influenciar em coisas futuras. Então, pra prevenir, né, porque a gente... O vizinho dele se chama Tyler, processado na semana que vem. Mas aconteceu que foi assim, e depois a gente, vamos mudar, então depois que descobriu que isso não valia para todo, mas para algumas regiões até que hoje não pode se colocar certos nomes, isso não valia para nós, mas foi onde a gente continuou e foi indo, foi pegando, e a gente se acaba se acostumando, até pra mudar agora. Sim. Não vai trocar meu nome que eu também não vou deixar mais, então... Então, foi por isso que a ideia dos nomes serem americanos. Essa é a justificativa que a gente tem. Então é isso, galera. Estamos encerrando mais um Escolhidos Responde. Semana que vem a gente volta. Com certeza. Eu acho que tu não vai voltar, vai ser outra pessoa, infelizmente. Mas o Escolhidos Responde. O Escolhidos Responde volta, né? Volta. Façam perguntas, porque a gente precisa delas para poder interagir e tal, ter essa interação legal com vocês. É isso aí. Que é muito importante para nós estar aqui respondendo as perguntas. Se inscrevam nas redes sociais, acompanhem Snapchat, Instagram, Facebook e tal. Eu acho que compartilhem isso, né? Nossos materiais, porque é amigos. Muito importante pra gente essa divulgação de vocês, então vocês que fazem... Com certeza, a gente está aqui porque vocês estão aí assistindo nós, então... É isso aí. É isso, né? Valeu, tchau, tchau. Isso aqui, ó. Não generalizando, nossa, essa palavra tá difícil. Ele tem problema com essa palavra. Não generalizando. Ele tá treinando aqui do lado. Generalizando. Exercícios de teatro para aprender a falar generalizando. Generalizando.